Olá, meninas, tudo bem? Pois é, não estou ao vivo agora. Eu tive que gravar antes porque, infelizmente, a prefeitura ela marcou uma reunião do qual eu faço parte, né, de um conselho no qual eu faço parte, para as 18h30. Então, essa reunião deve acabar por volta das 19h30, até eu chegar em casa, porque a reunião não vai acontecer aqui em casa, vai acontecer lá na escola. Eu vou chegar por volta de umas 8 horas. Então, por isso, eu decidi já adiantar e gravar o conteúdo da aula de hoje. Né? O que nós vamos fazer? Então, assistir o vídeo, assistir ao vídeo, e eu vou saber mais ou menos que horas, né, vai acabar esse vídeo. Aí eu mando um novo link no qual vocês irão participar, para vocês tirarem dúvidas e tudo mais, desse conteúdo que está passando lá, tá bom? Mas a primeira coisa que vocês vão fazer é assistir esse vídeo todo, tá? Até o final, e depois anotem as dúvidas que porventura possam aparecer, para vocês questionarem para mim lá no segundo momento, tá bom? Então é só hoje, normalmente, tá? Até não sei se eu ouvi falar para vocês, minhas consultas na HC agora não vão mais atrapalhar a nossa aula, porque as nossas consultas passaram a ser às segundas-feiras. Então, fica sussa, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente vai dar prosseguimento à nossa aula 2 de teorias e práticas do currículo. Então, hoje nós vamos ver a legislação e as políticas do currículo no Brasil. Né? Então, o que nós vamos ver hoje? Né? A gente vai entender a legislação e as políticas do currículo no Brasil. E é muito importante a gente entender isso, porque, ao contrário do que muitos imaginam, não vou ter que ter tantas leis nem nada. Não, não. A gente vê muita lei, né, relacionada à educação, porque são elas que norteiam tudo que fazemos em sala de aula. Né? Então, se a gente dá um conteúdo hoje de cultura afro-brasileira, né, afro-indígena brasileira, a gente dá porque existe uma legislação, né, que diz que aquele conteúdo é pertinente e precisa lá estar para poder ser repassado para o aluno, para os alunos, né? Se hoje nós temos uma escola que ela é mais inclusiva, né, ela não é uma segregadora, é porque existe uma legislação que dita isso, né? Se nós temos uma BNCC, é porque houve, antes dos estudos, uma legislação específica que vai corroborar tudo aquilo que vai ser incluída nessa base, né? Então, a gente precisa, para isso, entender a legislação e as políticas, né, do currículo no nosso país. Então, vão ser tecidas reflexões sobre as implicações do contexto escolar da legislação e das políticas de currículo no Brasil. Eu não sei se vocês sabem, eu me formei na Unesp, em pedagogia, né? E na Unesp eu aprendi uma técnica muito boa, porque lá nós tínhamos acho que umas 3 disciplinas só de legislação, né? Tinha uma de currículo também, que entra legislação, tinha uma específica só de legislação, que o conteúdo, o livro didático eram as leis, pra vocês terem uma ideia. Então lá eu aprendi uma prática aprendi uma prática muito interessante para poder decorar essas leis, né? Ou melhor, compreender essas leis, né? Como é que nós fazíamos, né? Nós pegávamos a legislação, líamos artigo por artigo, e cada artigo, depois eu ia lá do lado escrevia o que foi que eu entendi daquele artigo. E depois de ter feito isso com cada artigo, eu li o texto que eu tinha produzido, se tinha coerência tudo aquilo que estava escrito, é porque estava certo, não houve ruim, né, nessa informação. Se tinha algum tipo de coisa estranha que não saiu bem, olhava de novo para ver se estava tudo ok. É uma técnica, né? Então, a gente, para isso, para até mesmo para ter isso, precisa ter uma compreensão de como norteiam essas legislações no nosso país, né? Então, para contextualizar melhor, a gente vai entender o planejamento curricular nas políticas do Estado, e o Estado que eu falo aqui não é o Estado de São Paulo, o Estado é o Estado brasileiro, tá? Reflexo nas práticas escolares e os documentos oficiais, né? Primeiro com os PCNs, aí depois com as diretrizes e agora, mais recentemente, com a BNCC, que é a atual, né? Então, para isso, vamos lá. Planejamento curricular nas constituições brasileiras, né? Então, nós tivemos
7 constituições até agora, né? Já que olha a garganta. Então, nossa primeira Constituição, ela trata do Império, ela foi promulgada em 1824 e durou o Império todo e os 2 primeiros anos da República, né? Perdão. Lá, a educação primária, ela é gratuita a todos os cidadãos, né? Só que não. Ensino baseado nos princípios da religião católica, juntamente com as disciplinas básicas, né? Quais são as disciplinas básicas para a educação primária? Vamos ver se vocês lembram. Português e matemática. Essas eram os principais, né? Porque vocês precisavam aprender, nós precisávamos aprender a fazer continha e ler e escrever. Nem decodificar e codificar, era ler e escrever. Só. E isso durou, né? Essa primeira Constituição até 1891, né? Lá Floriano Peixoto, com a segunda Constituição Federal, que foi uma Constituição Federal já na República, onde institui o ensino laico, né? Ou seja, uma educação moral e cívica. Por quê, né? Vamos lembrar. Porque até então, a Igreja Católica aqui no Brasil, ela não era muito assim favorável ao golpe republicano, né? Então, e também já tinha aquele entendimento de que a igreja interferia de modo nocivamente no que nós chamamos de ciências, né? Então, você não podia seguir contra as leis de Deus. Onde estão as leis de Deus? A Bíblia. Né? Então, você não podia seguir contra as leis de Deus em detrimento de coisas que os homens mundanos acharam, né? Engraçado até é que, para fazer uma comparação, me desculpe se tiver alguém que vai ficar ofendida, não é a intenção, é que até mesmo a Bíblia, ela foi feita pelo homem, né? Então aí até, né, é meio estranho, né, essa questão desse julgamento relacionado à questão da ciência, né? Então, tudo isso que trazia de bons modos e tudo mais, né, de filosofia, ela foi substituída pela educação moral e cívica, até porque a República foi proclamada por militares, né? Marechal Deodoro da Fonseca, né? Aí Floriano Peixoto, esqueci a patente dele, mas aí depois veio Floriano Peixoto, né? Que também era do exército. Então eles traziam mais aquela coisa muito parecida com a ditadura militar que nós tivemos nas décadas de 60, 70 e 80, né? Mas óbvio que num contexto completamente diferente. Também traziam, felizmente, neste golpe militar que nós tivemos lá, teve também a questão das ideias iluministas, né? Já permeando a educação em si, né? E também aos humanistas, né? E isso era um desejo principalmente da burguesia, né? Então, por quê? Porque para poder implantar aqui no Brasil realmente o conceito do capitalismo, né? Do progresso, né? Tanto que a nossa bandeira, né? Que nós temos aqui, eu tenho até hoje, não sei, eu tenho uma certa vergonha de mostrar a bandeira, enfim, por conta do que ela representa hoje, né? Ela traz aqui o nome Ordem e Progresso, né? Tem aqui o nome Ordem e Progresso, né? Que ela é um ideal iluminista, né? Positivista, perdão, né? Que é, inclusive, o mote do capitalismo, né? Que é, inclusive, tem mais uma palavra aqui que acabou não entrando, que é amor, ordem e progresso. Né? São preceitos muito nacionalistas, né? E o primeiro grau ele passou a englobar as crianças de 7 a 13 anos, né? E depois o segundo grau pegavam as crianças, né, os adolescentes de 13 a 15 anos, né? Nesse meio tempo, entre a segunda e a terceira Constituição apareceu lá já no golpe de Estado do Getúlio Vargas, né, em 1934. Né? Apareceu o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, né, que traz aqueles preceitos que a gente, felizmente, foram implantados ao longo dos anos depois desse manifesto, né, que é mais ou menos o molde como deveria ser a escola hoje. Né? Então, e tem o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, que trazia uma educação mais contextualizada, mais nacionalista também e mais inclusiva, né? Ou seja, a educação de fato, assim como estava escrito lá na primeira Constituição, que a educação primária era para todos, o manifesto já trazia que a educação era para todos, não é nem a primária, a educação é para todos.
né? Aí, logo em seguida, nós temos a terceira Constituição Federal, né? A manifesta foi em 1932, a terceira Constituição Federal foi em 1934, né? E ela traz, lá no seu artigo 150, já é chamada de Segunda República, já no golpe do Getúlio Vargas, o Plano Nacional de Educação, né? Já um plano do Estado, né? Do Estado brasileiro relacionado à educação, que é um grande avanço, né? Pelo menos já tem alguma coisa, né? Não aparece apenas assim, oi, estou na foto, não, aparece já o corpo inteiro na foto, assim, estamos aqui, que é um grande avanço, né? Mas avanço mesmo a gente vai ter a partir da quarta Constituição, que foi lá 3 anos depois, né, em 1937, que determinou, legalizou o golpe do Getúlio Vargas, né, e no artigo 15, já é chamado de Estado Novo, a União traça as diretrizes da formação dos cidadãos, né, essa é a parte ruim, inclusive com a educação moral e cívica. Né? Nessa época, a educação começou já a voltar aquele flerte com a Igreja Católica, né? Colocando um pouco sobre dele e tudo mais, né? Até porque a Igreja apoiou o golpe do Getúlio Vargas. Né? Também por que é importante essa quarta Constituição? Porque a partir daí a gente tem o início do que chamamos de Ministério da Educação e da Saúde Pública, se não me engano. Educação e Saúde Pública. Ainda não era o Ministério só da Educação, mas já parecia uma figura de um ministério, de um órgão grande, importante, pensando na questão da educação. Então, por isso que essa Constituição ela tem uma certa relevância. Já a quinta Constituição, que surge depois do fim do golpe militar, do golpe do Getúlio Vargas, da ditadura do Getúlio Vargas, né, que é a ditadura do Estado Novo, ela já surge lá em 1946 e ela aparece pela primeira vez os termos diretrizes e bases da educação nacional, né? Que é uma atribuição legal às políticas de Estado, uma obrigatoriedade ao ensino de educação física, que traz, aliás, que traz a atribuição legal às políticas de Estado, né, porque elas pensam em fazer em relação à educação, como ela deveria ser feita, né, no contexto nacional. Trazia também a obrigatoriedade do ensino de educação física, né, que era facultativa e passou a ser obrigatório. Também traz a finalidade da educação e da formação para os domínios de recursos tecnológicos e científicos. É um curso técnico, né? O curso técnico ele vai emergir muito mais durante o regime militar, né? Mas ele aparece nesse momento por quê? Porque depois da instalação do Estado Novo, né, quando acabou a Velha República, né, a Primeira República, também chamada de República Café com Leite, o Getúlio Vargas ele queria o quê? Ele queria que o Brasil se desenvolvesse, né? De uma forma ou de outra. Por quê? Porque o governo dele, além de ser uma ditadura, ele era um governo populista. Então ele precisava criar ficasse manso contra a ditadura, né? E então, como é que ele fez isso? Justamente incentivando na industrialização do nosso país. Só que nesse momento, a gente tinha muito mais gente no campo do que na cidade. E as pessoas então estavam saindo do campo e vindo para a cidade, mas elas não tinham conhecimento de como trabalhar nas coisas. Então, nesse momento, acaba surgindo, nesse meio tempo, acaba surgindo o Senai e o Senac, né? Inclusive, o Senac surgiu nesse ano, na Constituição de 46, em 1946, né? Também sobre essa Constituição é criado o Conselho Federal de Educação, né? Que foi criado no mesmo ano da primeira LDB, em 1961, e no ano seguinte é feito, de fato, o primeiro Plano Nacional de Educação, já em 62. Lembrando que em 61, quando foi criado o Conselho Federal de Educação, foi no governo João Goulart, né? Então, em governo comunista, como as pessoas diziam, né? Tanto que esse protesto que teve me lembrou muito o protesto das pessoas contra o João Goulart. Mas... E nós temos, então, a primeira Constituição, nós temos a sexta Constituição, já no regime militar, em 67, em que traz um grupo de trabalho, né, que é do Ministério da Educação, com a finalidade de ampliar a educação básica.
indicando o currículo a ser efetivado. Lembrando que a LDB de 61, ela trazia como educação básica, né? Educação básica, ou seja, aquela que de fato tem que ser acessível a todos, apenas educação primária, né? Que era da primeira à quinta série, né? Que era, antigamente o ensino fundamental ele era de 9 anos, né? Eu tinha a primeira à quinta série, não tinha ainda a figura de educação infantil, existia, mas era uma educação complementar, não era uma educação básica, e também tinha um ensino que era chamado de ginásio, né? O ginásio que era o equivalente hoje ao ensino fundamental nos finais, né? Então, essa Constituição já tem um pensamento, não, se precisamos ter gente, pelo menos um pouquinho qualificada, mesmo para mexer numa máquina, fazer assim, numa chave de boca, ele precisa ter pelo menos um tipo de conteúdo, né? Mínimo, para dizer assim, sou educado, né? Sou escolarizado, educador, sou escolarizado. Então, eles começaram a pensar nessa questão de ampliar a educação básica, né, que acabou culminando em 72, de fato, com a segunda, perdão, 71, com a segunda LDB, com aumento realmente para todo o ensino fundamental. Foi incorporado ao primário ginásio, né, se tornando um ensino fundamental de 8 anos, né, então os 4 finais, ao invés de... Opa, estou me engasgando aqui. Na LDB de 71, o primário perdeu 1 ano, né, passou a ter 4 anos, ao ensino básico, né, foi todo o ensino fundamental, englobado, inclusive o ginásio, então já tinha 4, ganhou mais 4 anos, e ali era o mínimo que todo brasileiro deveria ter como formação. Né? E então nós temos a nossa 7ª e atual Constituição, né, que é chamada uma Constituição Cidadã, né, que ela foi promulgada em 1978 e que fixa os conteúdos mínimos para o ensino fundamental. Isso, inclusive, está lá no artigo 210. Né? Então, ela é uma Constituição cidadã porque ela é a primeira Constituição que diz que todo brasileiro tem direitos e deveres. Né? Então, é a primeira, né, que de fato traz essa informação. O desenvolvimento do currículo nas LDBs e nos planos nacionais de educação. Então, primeira LDB, ela, como já falei, ela é de 61, ela estabeleceu 3 artigos para o currículo. Então, o primeiro era a finalidade da educação, depois a obrigatoriedade da educação física e o terceiro, domínio de recursos tecnológicos e científicos. Né? Por quê? A finalidade da educação, porque antes tinha tudo que nós temos hoje. Né? Tinha educação infantil, que não era bem uma educação infantil, era uma sala de alfabetização, né? E qualquer pessoa podia fazer isso, né? Não era meio uma necessidade do Estado. Tinha um primário, que era de 5 anos, nós tínhamos o ginásio, que era de 4, e o colegial, que era de 3 anos, né? Mais ou menos os mesmos moldes que hoje nós temos, né? Lembrando que lá em 71, o primário perdeu 1 ano, né? Que justamente seria o ano de alfabetização, o cara passou só a ter 4, e aí acabou voltando na LDB de 96, né? Esse ano perdido. Então criou-se uma finalidade da educação. Por que as pessoas estudam educação? Para que serve a educação? Então, primeiro, deu uma certa importância, até porque nós tínhamos um nível de analfabetismo elevadíssimo no nosso país. E as pessoas estavam com o estigma da Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, você sempre nasci assim, cresci assim, sou mesmo assim, você sempre assim. Então, precisava quebrar um pouco esse paradigma, né? De que as pessoas elas podiam sim mudar o seu status quo através da educação. Além disso, já estava mostrando isso lá na LDB, na LDB não, na Constituição Federal anterior, da obrigatoriedade da educação física. Então, ela aparece de forma mais contundente na própria LDB, mostrando como parte de um currículo a ser seguido, né? E, além disso, da questão dos domínios de recursos tecnológicos e científicos, porque o Brasil já estava há 30 anos mudando o seu cenário de agrário para um país industrializado, para um país que não ficasse apenas naquela produção primária apenas, né? Precisava ser um país
de produção de transformação, que são as indústrias, né? Então, começam a trazer essa necessidade de inclusão desses itens com maior ênfase, né? Já na LDB de 71, que é a LDB do regime militar, traz a inclusão da educação moral e cívica, né, e também da organização social e política do Brasil, traz também a obrigatoriedade da educação artística, né, como forma de expressão. Eu acho muito engraçado como forma de expressão, mas na ideia era um modelo de controle do que de fato seria a arte. Nesse momento, a educação artística ela mais privilegia as artes mais cultas, né, mais europeias, mais da elite do que da arte propriamente popular, propriamente dita, né? Então, era uma forma de controle sobre o que de fato seria a arte, né? E além dos programas de saúde, né? Por quê? Porque começam a surgir com surgir as escolas mais periféricas, mais aos bairros, né? O que tem nos bairros, né? O que tinha nos bairros antigamente? Tinha falta de saneamento básico. E às vezes a pessoa não estava nem aí para a questão do saneamento básico. E era um problema de saúde pública. Então, encontrou-se aí no caminho da escola essas primeiras noções de programas de saúde, né? Além disso, traz um núcleo comum e uma parte diversificada relacionado ao conteúdo. Por quê? O comum era aquele que tinha que ter no Brasil inteiro. Já o diversificado ele tinha uma questão mais optativa, onde você poderia incluir algumas coisas ou não, né? E também traz com mais afinco o tecnicismo, né? O ensino técnico, que hoje a gente está vendo a propaganda. O ensino técnico é maravilhoso. Na verdade, o ensino técnico era para dar uma sensação de universidade, né, de ensino superior para algumas pessoas, algumas pessoas não, para a maioria das pessoas, porque, afinal de contas, a universidade deveria ser reservada para a elite, né? Então, é isso que hoje está voltando a acontecer, né, com o nosso atual desgoverno. E nós temos, então, agora a nossa terceira LDB, que é a número 9394/96, e lá no seu artigo 2 diz que a educação ela traz como mote o exercício da cidadania, além da própria qualificação para o trabalho, e, além disso, traz um conceito muito importante, que é a flexibilização dos tempos de aprendizagem. Isso quer dizer que cada pessoa ela possui um tempo seu, único, né? E que isso é necessário ter essa flexibilização, né? Essa individualização da questão do tempo de aprendizagem, respeito às pessoas, né? Antes a educação, mesmo na LDB de 61, ela era mais voltada para coisa mais bancária, onde você tem que saber isso, aquilo outro, igual a todo mundo, né? Além disso, na própria LDB de 96, também traz a criação do PNE, que é o Plano Nacional de Educação, né? E traz também as figuras dos PCNs, né, e dos DCNs, PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, DCNs são as Diretrizes Curriculares Nacionais. E traz também a Base Nacional Comum e a parte diversificada, né? Já um pouco bem melhorada, né? E o Plano Nacional de Educação, que foi criado com essa LDB, ela tem dois momentos, né? Primeiro, ela tem duração de 10 anos, o Plano Nacional de Educação, e a primeira, ela trazia um referencial comum para a formação curricular, onde aquilo tinha que ser o mínimo a ser ensinado, mas poderia ser totalmente adaptado, então não tinha aquela base como nós temos hoje, né? E então ela tinha que trazer um referencial para que as redes, né, as escolas pudessem seguir, não necessariamente naquela ordem, mas tinha que seguir aquele referencial. E também ele foi aprovado em meio às PCNs, né, que são os próprios parâmetros curriculares nacionais, que seria o anterior à BNCC, né? Então, os parâmetros trazem como nome diz parâmetros que deveriam ter para poder a pessoa ser considerada escolarizada, né? Já a segunda PNE, de 2014, também tem duração de 10 anos, vai até 2024, tem uma taxa de investimento menor na educação, né? Por quê?
porque ele já passa a ser muito mais compartilhado com os três setores, com os três tipos de esferas, né? Com o federal, com o estadual e municipal, e todos eles devem convergir em função da educação. Por isso que a taxa de investimento é menor, o que é uma pena, né? Não é bom, é ruim. E traz 20 metas para serem cumpridas esse plano nacional, e sendo que 4 delas elas são específicas da BNCC. Elas falam sobre a BNCC, sobre a sua necessidade. O que era um referencial, um parâmetro, agora se tornou uma obrigatoriedade como base mínima para o ensino. E para entender melhor, vamos falar agora sobre as prescrições curriculares, né? Os PCNs, né? Então, os PCNs em 97, porque estava seguindo ainda a BNCC anterior, ela dizia que nós tínhamos dois momentos de ensino fundamental, né? Que era do primeira à quarta série, né? E primeira, quarta série, e depois da quinta à oitava série, né? E entre 97 e 98, esse conceito mudou. A quarta série, ela passou a ser quinta série, porque o primeiro ano, quinta série não, passou a ser quinto ano, porque o primeiro ano que foi reincorporado era um ano exclusivo de alfabetização das crianças, né? Então, deixando o segundo, que seria, diga, primeira série, e a segunda, diga, segunda série, que passou a ser terceiro ano, como fixação desses conteúdos que eles estavam aprendendo lá no primeiro ano, né? Os PCNs foi publicado primeiro em 97, relativos ao ensino fundamental 1. Em 98 foram publicados os PCNs relativos ao ensino fundamental 2. Em 2000, os PCNs foram contemplados já o ensino médio. Então, foram 3 momentos de publicação onde começou a dar corpo ao que deveria ser a educação básica nacional. Ela foi elaborada pelo governo federal e elas orientam o currículo da educação brasileira, elas só orientam. E traz a questão do exercício da cidadania, ou seja, do aprender a aprender. E esse aprender a aprender não era apenas para o aluno, né? O aluno precisava aprender a aprender, né? Então tinha que entender como é que ele ia fazer a aprendizagem, mas também refletia no professor e na sociedade em geral, sociedade escolar em geral. Então, por isso que traz essa figura do exercício da cidadania, porque não basta apenas ensinar o aluno a aprender, eu também preciso aprender a aprender e também a ensinar, né? Nos parâmetros curriculares, eles trazem muitas questões relacionadas às formações dos professores. Por quê? Porque os conteúdos são organismos vivos, então era necessário que a gente desse algumas renovadas nos enfoques desses conteúdos, né? Até porque o perfil do professor era ainda muito voltado para o ensino tradicional, e a ideia é que fosse um ensino mais progressista, um ensino mais contextualizado, um ensino mais que valorizasse mais as suas individualidades. Afinal de contas, se a gente vai aprender a aprender, a gente tem que entender quem são os nossos alunos. E para entender nossos alunos, a gente precisava de formações específicas para isso. Também começou a ter a questão das ações didáticas, né, que são ações que promovem a melhor absorção do conteúdo, não só pelo aluno, mas também até pelo próprio professor. Porque a partir dessas ações, ele consegue, inclusive, medir como que é o nível de aprendizagem dos alunos em relação ao conteúdo que ele está passando, né? Que aí vai aparecer muita questão das avaliações, especialmente a formativa, né? Os PCNs também trazem muito sobre os conteúdos, né, que são os parâmetros curriculares. Aparecem as primeiras figuras dos temas transversais, que são temas importantes para a sociedade e que necessariamente não necessariamente precisam de uma disciplina específica, por exemplo, ecologia, diversidade cultural, sexualidade. Não precisa de uma disciplina específica. Todos esses conteúdos podem estar dentro de todas as outras disciplinas importantes, né? As mestres,
permeando esse currículo, né? Através de, por exemplo, língua portuguesa, através de textos interpretativos, no caso de ciências, sobre a questão, por exemplo, da prevenção da AIDS, que o pessoal fala muito que as crianças começam agora a aprender a transar na escola. Não, não é isso. Mas elas entendem a questão do que de fato pode e não pode com o seu corpo. Né? Trazem também, as especialistas trazem a figura das práticas avaliativas, como eu havia falado em relação às ações didáticas, traz luz aquela questão da avaliação diagnóstica, para poder entender o que é o meu aluno, né, o que são meus alunos, quem são meus alunos, e a formativa para poder entender por onde estou andando, né, por qual caminho eu devo seguir, qual caminho eu devo preciso mudar, continuo na mesma direção. Então, traz essas práticas avaliativas, em detrimento da avaliação somativa. A gente ainda é muito dependente da avaliação somativa, por N motivos, mas ela já começa a perder um pouco mais da importância. Ela tem lá a importância para dar conceito, né, mas não na questão do percurso formativo. E, além disso, da produção dos materiais, né, onde começou a valorizar a produção, como assim dizer, é uma produção mais regional desse conteúdo, aqui na produção do próprio professor, que pudesse facilitar a aprendizagem na sala de aula, né? E geralmente essas produções elas podem estar muito mais ligadas à questão de um aluno determinado, até mesmo de um grupo, e que vai ter melhor construção de aprendizado do que efetivamente pegar o livro e ler. Né? Ainda nas prescrições curriculares, a gente vai ter a figura do RCNEI, né? A RCNEI, Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Por que não PCN, né, para a Educação Infantil? Porque o PCN está muito ligado ao currículo de disciplinas, parâmetros de currículos, né? E o referencial ele já trazia uma figura assim, não, um pouco mais abstrata. Não, precisamos ter 3 eixos que não precisam de um conteúdo específico de disciplinas. A gente precisa ter aquela atenção do cuidar, educar e do brincar, né? Por quê? Porque a criança ela ainda está em desenvolvimento motor, em desenvolvimento ainda psicológico. Então, não posso simplesmente chegar a um conteúdo de português, vamos ler um texto. Não. A criança ainda não está aprendendo a ler, talvez ela não tenha ainda toda aquela formação da questão da leitura e tudo mais. Então, a gente precisava trabalhar com a questão do cuidado, com a educação mesmo, propriamente dita, até porque ela está saindo da casa dela para conviver com outras pessoas de outras microsociedades, e partir de um eixo comum para isso, que é o brincar, que traz o prazer para a criança, né? A ludicidade. A RCNEI, ela foi publicada em 98 e ela trazia 3 princípios básicos, né? Primeiro, a respeito à dignidade e ao direito de brincar, até porque a criança, ela fixa melhor quando ela está tendo prazer com as ações do que simplesmente obrigada a realizar ações, né? O acesso aos bens socioculturais, porque na escola ela vai poder ter acesso a conteúdos que possivelmente ela não terá em casa. Ou ela até tem em casa, mas não no formato que possa ser proveitoso com demais pessoas, com demais crianças da mesma faixa etária, né? E, além disso, da questão da socialização e atendimento aos cuidados essenciais. A socialização para entender, para sair da microsociedade dela e interagir, como eu falei, com outras pessoas de outras microsociedades. A própria professora ou professor é uma microsociedade diferente, né? Onde eles vão ter outro tipo de entendimento do que é vida, de como conviver, né? Entre si, né? E, óbvio, os primeiros conceitos de cuidados essenciais para que ele seja um sujeito autônomo, né, futuramente. A organização didática ela é feita através de rotina, até para que a criança consiga entender a linearidade das coisas, a sequência didática, porque precisa respeitar as dificuldades que ele possivelmente terá ou enfrentará, e também com a questão de projetos, para que ele consiga também sentir, de modo lúdico, que existe uma necessidade para fazer aquilo e que crie também uma motivação para finalizar. Mesmo que ele não saiba, mas precisa ter essa motivação para finalizar. Né?
Então, por isso que é através dos projetos. Nessa mesma época, nós temos o quê? Os DCNs, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais. As diretrizes são normas obrigatórias que regulam a educação básica. Né? Elas orientam como vai ocorrer o planejamento do currículo, seja nas escolas, pelos sistemas de ensino, com vistas a cumprir o estabelecido na Constituição e na LDB, e além de assegurar uma formação básica comum. Lembrando que nós não tínhamos uma BNCC, né? Nós tínhamos o parâmetro e nós tínhamos o RCNEM. Mas como eu posso equiparar uma educação que eu aprendi na Bahia com em São Paulo, né? Como eu posso equiparar uma educação que eu tive em Mato Grosso do Sul com o Rio Grande do Sul, né? Então, era através das diretrizes curriculares nacionais. Então, tinham essas normas para poder dizer, olha, se um aluno sair de lá do Rio Grande do Sul e for prestar, por exemplo, um vestibular, uma prova que seja lá no Ceará, ele vai ter aquele conteúdo mínimo para poder responder aquela prova, né? Então, por isso que elas são as normas obrigatórias. Até porque parâmetros, ela não dá a sensação de obrigatoriedade. Já traz isso. Só que isso só foi equalizado com o surgimento da BNCC. Mas, antes de falar sobre a BNCC, a gente precisa destacar 4 itens que são importantes nas DCNs, né? Primeiro, que é o compromisso com a permanência e aprendizagem dos alunos, né? Inclusive, com ele, com os DCNs, surgiu aquele PNAE, né? O Programa Nacional, Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa, né? Até para que a criança consiga ter a continuidade na própria escola, não apenas pela obrigação em Constituição e pelo ECA, né? A criança é obrigada, ela tem o direito e o dever de estar na escola, né? Até os 17 anos, 11 meses e 29 dias. Então, mas mesmo assim ela consegue não ir, ou, enfim, não estar na escola por algum motivo ou outro, né? As DCNs também traziam um indicador de opções políticas, sociais e culturais que se articulam com o projeto da nação, né? Traz também os métodos didáticos pedagógicos, utilizando-se das TICs, né, as tecnologias de informação e comunicação, ou seja, para a gente romper com aquela figura da lousa, giz, caderno e lápis, né, e livro, para poder ir para as tecnologias mais modernas, né? E também traz as primeiras indicações da educação étnico-racial, educação especial, educação de jovens e adultos, educação indígena, entre outros, né? A gente sabe que na década de 2000 foi excelente para relacionado à educação. Nós tivemos altos ganhos. Nós tivemos a obrigatoriedade da Libras, dentro, por exemplo, dos cursos de licenciatura, de fonoaudiologia, enfim, todos os cursos que trazem atendimento com pessoas já surgiram a questão da Libras, porque nós tínhamos que ter entendimento da educação especial, né? Já traz a questão da educação afro-brasileira, educação indígena, né? Por quê? Porque são povos que não são minorias, pelo contrário, primeiro indígena, eles são os povos donos dessa terra, né? Eles são os primeiros povos. Então, a nossa pré-história traz muito dessa cultura indígena que também permeia nosso cotidiano. E, além disso, existe a necessidade de uma cultura, de uma aprendizagem afro-brasileira, até porque os negros, eles são a maioria em nosso país, né? Negros e suas miscigenações, né? Elas são a maioria e que eles são obrigados a aprender uma cultura europeia, que é minoria, em detrimento de uma cultura que deveria ser, de fato, da maioria. Não menosprezando a cultura europeia. É necessária também para entender, até porque nós temos uma cultura que é muito permeada da questão europeia, falamos até português, que é uma língua europeia, mas também a gente tem muito da cultura africana e que é muito relegada como sendo uma coisa ruim, né? Ou uma coisa não boa, né? Enfim, não qualificada, né? E que é mentira, né? Nós temos muita coisa que é muito importante no nosso dia a dia que vem da cultura afro-brasileira. E
Para finalizar, é óbvio, a BNCC. A BNCC é a atual, né? A nossa atual é a nossa atual prescrição curricular, nossa atual prescrição curricular. A BNCC traz direitos de aprendizagem e desenvolvimento, né? E ela é apoiada por 6 campos, esses direitos. Entre o conviver, o explorar, o brincar, o participar, o expressar e o conhecer-se, né? Isso, se a gente pegar justamente esses seis verbos, a gente vai indicar muito que nós somos quem somos e por que somos, né? Que são os direitos da aprendizagem, né? Então, a gente tem o direito de conviver com outras pessoas, né? De explorar sentimentos, conhecimentos, de brincar, principalmente, de participar socialmente, de se expressar, falar o que eu estou sentindo, sem censura. Lembrando que direito de se expressar, ela termina quando começa a virar uma ofensa, né? Aí ela vai começar, é aí que na escola entra vai entender aqueles outros conceitos de conviver, participar, conhecer-se, e óbvio, como eu falei, conhecer-se, né? Por último, porque ele vai entender quem ele é e qual é o papel dele na sociedade, né? Na educação infantil, ela não tem mais só 4 itens importantes, tem 5, que são os campos de experiências, né? Primeiro, ele vai entender o eu, o outro e o nós, né? Para entender que nós não somos sozinhos numa sociedade. Entenderemos o corpo, gestos e movimentos, até para poder. Como funciona essa máquina que nós temos, nosso corpo. Vamos ter o traço, sons, cores e formas, para que a gente possa desvendar o mundo mais abstrato possível. A questão da fala, da escuta, pensamento e a imaginação. E, por último, os espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Já no ensino fundamental, ela traz 5 áreas de conhecimento, né? Primeira área é a área de linguagens, né? A área de linguagens traz língua portuguesa, arte e educação física. Também inclui aí inglês, tá? Inglês, se tiver espanhol, são todas por onde nós nos expressamos, né? Língua portuguesa entra junto com arte e educação física, em inglês, porque nós expressamos através de um idioma, né? Através da fala e da escrita, né? A arte através das nossas expressões mais plásticas. E a educação física que nós expressamos com os nossos corpos, né? Uma outra campo é a matemática, que poderia estar lá junto de ciências da natureza, né? Geralmente ela aparece junto com ciências da natureza, mas ela tem um campo específico. Matemática mesmo, aquilo mesmo, né? Que é o entendimento do mundo através dos números. Ciências da natureza, né? Que vai entrar ciências biológicas, físicas e químicas, né? Ciências humanas através de geografia e história. E, por último, que acaba não aparecendo muito, né, porque ela é optativa, o ensino religioso. Né? Então, são 5 áreas de conhecimento. Já o ensino médio não tem 5 áreas, tem 4. Né? Primeiro, linguagens e as suas tecnologias, através de língua portuguesa, arte, educação física, inglês, espanhol, enfim, entre outras coisas. E por que suas tecnologias? Porque é o que ela utiliza junto com ela, né? Por exemplo, língua portuguesa, eu uso apenas a voz? Não, uso livros. Mas eu uso só livros? Não, uso a internet. Porque na internet eu consigo gravar um vídeo, estou gravando um vídeo, eu estou usando uma tecnologia para falar com vocês. E também como eu vou usar essa tecnologia dentro dessa área. Tá? Então, isso que são as suas tecnologias que a gente vai ver nessas áreas de conhecimento do ensino médio. Né? A matemática e as suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, que aí aparece bem básico, assim, que é biologia, física e química, ciências humanas e sociais aplicadas, né? Já viu que não é mais só ciências humanas, também sociais. Apesar de geografia ser também uma ciência humana, ela também é uma ciência social, né? Especialmente lá no ano. Ela vai falar muito da questão social. Aí vai aparecer a figura não só de história e geografia, mas também de filosofia e sociologia. Né?
como parte de conhecimento mínimo necessário lá da BNCC. Ok? Bom, gente, basicamente é isso. Eu acho que esse vídeo deve ter dado uns 50 minutos. Então, às 8h15 eu mandarei lá um link para vocês no grupo, para que vocês possam entrar, caso quem queira entrar, para poder a gente debater sobre os assuntos e tirar as dúvidas relacionadas ao que eu falei aqui. Anotem, né? Como eu falei lá no início, tenha anotado todas aquelas dúvidas que vocês tiveram, e que queiram perguntar, aprofundar e tudo mais, tá bom? Então, por hoje é só esse vídeo, tá? Até mais tarde.